Hola chiquitos, ¿cómo están? Sí, yo deseo que muy bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Sí, yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués, pero en este canal me dedico solamente a la enseñanza de la lengua española. Pero eso va a cambiar un poquito, ¿sí? Bueno, en el vídeo de hoy voy a hablar sí, un poquito sobre los verbos impersonales en la lengua portuguesa. Este vídeo va a ayudar a todos los brasileños sí, que tienen la necesidad de estudiar un poquito más estos verbos impersonales y también a los hispanohablantes que están aprendiendo la lengua portuguesa, ¿sí? Pero antes de empezarmos, por favor, no se olvide de se inscribir en este canal, tampoco de clicar en la campanita de las notificaciones para que tú puedas mirar todos nuestros vídeos y también sí de poner su gusta. Ah, y no se olvide de poner sus comentarios abajo, ¿sí? Sus dudas, ¿sí? Sus palabras positivas, por favor, pongas abajo, tranquilos. Muchas gracias a todos ustedes, ¿sí? Que pusieron sus comentarios en el vídeo anterior. Muchas gracias. E agora vou falar muito rápido com vocês em português, tranquilos? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindas a vocês que já são aqui antigos no canal e a vocês que estão entrando agora, né? Você que está se inscrevendo nesse momento, porque você não vai esquecer, você vai ver esse vídeo vai te ajudar, você vai compartilhar e você vai se inscrever, não vai? Por favor, dá aí uma ajuda para o nosso canal, tá bom? E para outras pessoas que também precisam desse conteúdo. Então, pessoal, esse mês é o mês de julho, tá? O canal tá quase fazendo um ano de existência, né? Eu comecei esse canal no ano passado, então ele tá quase fazendo aniversário. E eu decidi mudar um pouquinho a forma de trazer os conteúdos para vocês. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. Quando eu iniciei o meu canal, o meu objetivo era ensinar a língua espanhola para os brasileiros ou para qualquer estudante, né? Que compreendesse um pouco de português, né, que quisesse aprender espanhol. Afinal de contas, aqui no canal eu sempre busco trazer as diferenças que existem na língua portuguesa dentro desse conteúdo da língua espanhola para que nós consigamos compreender, né, como nos comunicar melhor em espanhol, aprendendo também a língua portuguesa. Então eu decidi, depois de muitos pedidos dos meus inscritos, porque na verdade aqui no canal eu tenho muitos inscritos que são hispanohablantes, eu tenho muitos inscritos aqui que são, né, nativos, falam espanhol como língua materna. E esses inscritos aqui no canal que me dão muita força, muito obrigada, eles vêm pedindo há um certo tempo, uma das nossas inscritas do Peru, ela é do Peru, ela veio me pedindo há um certo tempo que eu ensinasse também português para os hispanohablantes. E por essa razão eu decidi então no mês de julho dividir o canal. Como vai ser feito? Não vou dividir o canal não, tá? Eu vou dividir a forma como trarei aqui para vocês os conteúdos. Então vai ser basicamente assim. Nas 2 primeiras semanas do mês de julho, eu vou trazer conteúdos, né, da língua portuguesa e se vocês quiserem deixar aqui nos comentários algum pedido especial, eu vou trazer para vocês, tá bom? É só, se eu não trouxer em seguida, aguardem só um pouquinho que aí eu tenho como encaixar ali no meu cronograma de aulas e trago para vocês, tá bom? Mas podem deixar aqui embaixo alguma dúvida que vocês têm, tranquilo? E outra coisa, então vão ser 2 semanas sobre conteúdos em português referente à língua portuguesa para brasileiros e hispanohablantes. Vou falar nas 2 línguas nesse vídeo, tanto em português quanto em espanhol, para que os dois, né, ambos os alunos consigam aprender e tirar suas dúvidas. E nas 2 últimas semanas do mês, trarei apenas conteúdos da língua espanhola para que vocês, né, que estão aqui no meu canal querendo aprender espanhol, consigam atingir os seus objetivos. Na aula de hoje eu vou misturar um pouquinho no final da aula alguns conhecimentos da língua espanhola para que a gente não perca o foco. E assim a gente vai seguindo, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Listos? Vamos a praticar! Bom, pessoal, então hoje eu decidi trazer para vocês um conteúdo um pouquinho mais rechonchudo, assim, mais abrangente sobre os verbos impessoais na língua portuguesa, porque na semana passada eu trouxe um vídeo para vocês falando sobre o verbo haver e o verbo ter, que são 2 verbos que, quando são empregados com aquele sentido de existir na língua portuguesa, eles são verbos impessoais.
E esses verbos impessoais, eles têm características bem diferentes daqueles verbos que nós costumamos flexionar normalmente quando eles estão lá, né, acompanhados daquele famoso sujeito, aquela criatura maravilhosa que não complica nem um pouquinho a nossa vida. Mas enfim, pessoal, esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é mais para complementar, tá? Aquele conteúdo da aula passada e o porquê que esse assunto dos verbos impessoais surgiu. Se você está caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, nesse canal, bom, só para você saber de uma coisa, nós começamos a falar sem ser na aula passada, na aula anterior, sobre o verbo haber e tener em espanhol. Esses dois verbos, haber e tener, em espanhol, são dois verbos distintos, são dois verbos com características únicas na língua espanhola. E para nós que falamos português, quando nós vamos aprender esses dois verbos em espanhol, quase sempre temos dificuldade ou achamos que está errado ou que está muito complicado. Por quê? Porque em português nós utilizamos os verbos, né, haver e ter, tá? Haver e ter, com uma utilização bem diferente, bem única, para ser bem sincera. Então, em português, nós também temos esses verbos haver e tener, só que nós pronunciamos diferente, né? Haver e ter. E também utilizamos esses verbos com esse sentido de existir, com esse sentido impessoal, né? Esse verbo impessoal, de uma maneira bem diferente desses verbos haver e tener da língua espanhola. Só para vocês terem uma noção de como esses vídeos são tão importantes, em espanhol, por exemplo, quando nós queremos perguntar, tá? Eu tenho a necessidade de perguntar se nessa rua tem uma farmácia. Como eu faço essa pergunta em espanhol? Faria da seguinte forma: ¿Hay una farmacia en esta calle? ¿Hay una farmacia en esta calle? Sí, hay. Hay viene del verbo haber, ¿sí? Y en portugués, ¿cómo hago esta pregunta? ¿Hay una farmácia en esta calle? ¿Cómo hago em português? Bom, em português, essa mesma pergunta seria feita de duas formas diferentes. Com uma linguagem mais formal, eu poderia perguntar utilizando o verbo haver. Por exemplo, há uma farmácia nessa rua? Numa linguagem mais informal, aquela linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a maioria de nós está acostumado a utilizar na linguagem informal, a gente utilizaria o verbo ter. Tem uma farmácia nessa rua? Então percebam, em espanhol eu só posso utilizar o verbo haber. ¿Hay una farmacia nesta calle? Mas em português eu posso utilizar tanto o verbo haver como o verbo ter. Por essa razão, aprender os verbos impessoais em português é muito importante para você que está querendo tirar alguma dúvida da língua portuguesa ou para você que também está querendo entender um pouco mais a língua espanhola. Por isso que é tão importante. Ou então para os hispanohablantes que estão tentando entender essa nossa língua super difícil, maravilhosa. Ai, meu Deus, nem nós que falamos português conseguimos entender totalmente essa língua doida que a gente fala aqui, né? Porque é muito doido mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar então hoje com vocês com a definição, porque a definição dos verbos impessoais é muito importante, porque dentro da definição nós conseguimos encontrar 3 regras básicas que vão nos ajudar a compreender melhor esses verbos para que a gente não erre nunca mais, ok? Por exemplo, o que são, né? Qual é a definição dos verbos impessoais? A primeira coisa é que os verbos impessoais são aqueles que não têm sujeito e são normalmente conjugados na terceira pessoa do singular. Uma vez que não são conjugados em todos os tempos, modos e pessoas, os verbos impessoais são classificados como verbos defectivos. Isso é muito interessante, tá? Porque dentro dessa definição do que são os verbos impessoais, encontramos 3 coisas que são fundamentais para que a gente não erre nunca mais nessa formação de verbos impessoais. Quais seriam elas? A primeira é que os verbos impessoais não têm sujeito. Se esses verbos não têm sujeito, gente, eles não podem ser flexionados. Mas que diacho é flexionar um verbo? Flexionar um verbo é como, por exemplo, quando eu tenho um sujeito,
eu posso flexionar esse verbo em qualquer tempo, modo, pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo com o que a gente já tem aqui, tá? O verbo fazer. Aqui eu trouxe para vocês o verbo fazer com o sentido de tempo decorrido, tá? Então, aqui a gente tem um verbo fazer no sentido de tempo decorrido, que é um verbo impessoal. Só que tem um probleminha com esse verbo fazer. Quando o verbo fazer não indica tempo decorrido, ele é um verbo que pode ser flexionado. Por quê? Porque ele é um verbo que apresenta sujeito quando ele não está indicando tempo decorrido. Então, preste atenção. Eu fiz o jantar hoje. Eu fiz. Tem sujeito e esse verbo está flexionado. Ontem fizemos, né? Amanhã faremos. Ó, tá? Então, eu tô aqui esperando a resposta. Então, pessoal, o verbo fazer, quando ele não indica esse tempo decorrido, ele não se apresenta como um verbo impessoal. Então, quando ele não se apresenta como um verbo impessoal, ele é um verbo que pode ser flexionado. Então, vamos voltar lá para as regras. Como eu identifico um verbo impessoal? Como eu faço para não errar nunca mais? Não tem sujeito, o verbo impessoal não tem sujeito, ele não é flexionado porque ele não tem sujeito, então ele deve permanecer. De que maneira ele deve permanecer? De que forma ele deve ser conjugado? Na terceira pessoa do singular. Fácil, não é? Muito fácil. Mais fácil que isso, como diziam os antigos, só injeção na testa, mas ninguém quer, né? Tomar uma injeção na testa. Mas enfim, nunca entendi esse ditado. Vamos seguir. Verbo haver e fazer. Então eu trouxe novamente o verbo haver para vocês, lembrando que o verbo ter, com o sentido de existir, ele também é um verbo impessoal, tá bom? Mas eu trouxe o verbo haver novamente porque ele é muito importante. Verbo haver e fazer. O verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer no sentido de tempo decorrido são verbos impessoais e, portanto, apresentam apenas a terceira pessoa do singular. Devem apresentar-se apenas nessa terceira pessoa. Então, nós também temos que nos ater a duas informações muito importantes que estão sendo ditas aqui e que muitas vezes a gente não presta atenção. Já falei anteriormente, mas vou falar novamente. O verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer no sentido de tempo decorrido. É assim, gente, que nós também conseguimos entender um pouco mais sobre o que é um verbo impessoal. Tá? Esses verbos precisam estar neste sentido para que eles sejam verbos impessoais. É igual ao verbo ter. Se o verbo ter não estiver no sentido de existir, ele pode ser flexionado, porque ele pode dar sentido de posse, necessidade, ordem, ok? Que nem o verbo fazer. Pode dar o sentido de que estou realizando algo que já realizei ou que irei realizar, tá? Ou estou realizando naquele momento ali. Quando ele não está com esse sentido de tempo decorrido, quando ele está no sentido de tempo decorrido, ele não pode ser flexionado porque ele não tem sujeito, tá bom? Vamos para os exemplos então. Havia apenas uma paciente à espera. Havia muitos pacientes à espera. Faz um ano que ele não aparece aqui em casa. Faz anos que ele não aparece aqui em casa. Gente, eu vou escolher aqui duas frases só para a gente não ficar aqui, né, com um vídeo muito longo. Vou escolher uma de cada. Por que eu trouxe esses exemplos? Porque dentro desses exemplos a gente também consegue tirar uma informação muito importante. A primeira é que muitos alunos acabam se confundindo numa prova, enfim, até na vida, quando eles estão falando. Quem aí já não ouviu alguém falar, né, dizer, ou você mesmo já não disse isso, né? Haviam muitos pacientes à espera. Fazem anos que ele não aparece aqui em casa. Muitos de nós já dissemos isso, mas muitos de nós não assumimos. E muitos de nós já ouvimos, né? Já chegamos a ouvir alguém dizer essas palavras. Quando nós dizemos assim, haviam muitos pacientes à espera, percebam que estamos nos equivocando primeiramente, porque estamos utilizando o verbo haver na terceira pessoa do plural, haviam. Mas por que a gente faz isso?
Por quê? Muitas vezes nós não percebemos que isso aí, na verdade, é um verbo impessoal. Mas por que fazemos isso? Porque, veja bem o que vem depois. Muitos pacientes. Quando eu digo muitos pacientes, eu já estou indicando plural. Eu já estou indicando que são muitos pacientes. Então, nós, no nosso raciocínio lógico, falamos assim para nós mesmos. Se tem muitos pacientes, então o verbo tem que ser flexionado para concordar com aquela quantidade enorme de pacientes. São muitos. Então, se eu disser haviam muitos pacientes, estará correto, porque eu estou concordando com muitos pacientes. Só que não, porque o verbo haver, com esse sentido de existir, é um verbo impessoal, não tem sujeito. Se não tem sujeito, ele não pode ser flexionado. Se ele não pode ser flexionado, ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Simples assim. Então, nesse caso ali, eu não posso flexionar o meu verbo, ele deve permanecer na terceira pessoa do singular, porque não há sujeito nessa frase. Aí o aluno fala assim, mas o sujeito são muitos pacientes à espera. Muitos pacientes é o sujeito, não é? Faz a pergunta ao verbo, não tem sujeito aí. Muitos pacientes à espera, gente, não é o sujeito da frase, tá? Só tá ali, é como se fosse um complemento. Tá explicando, porque se eu só colocar o verbo havia o quê? O quê? Não sei. Muitos pacientes esperam. Não tem um sujeito, tá? Se não tem sujeito, é a terceira pessoa do singular. Faz anos que ele não aparece aqui em casa. Faz. É muito comum a gente ouvir dizer, né? Falar, fazem anos, porque são anos, né? Novamente. E não, é um verbo impessoal, tá bom? E indica tempo decorrido, tempo passado, ok? Outra informação muito importante é sobre o verbo existir. Muitos alunos acreditam que o verbo existir, na verdade, é um verbo impessoal, mas ele não é um verbo impessoal. Mas essa dúvida surge por que exatamente? Porque quando nós falamos assim, verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Aí a gente diz assim, então se o verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, então o verbo existir também é um verbo impessoal. Não é. O verbo haver não é um verbo impessoal, ele tem sujeito, por ele ter sujeito, ele é flexionado. Vamos lá. Existe algo que te faça mudar de ideia? Existem motivos que te façam mudar de ideia? Percebam, eu tenho ali o meu verbo, existe algo. Eu tenho o meu verbo, existe, e eu tenho o meu sujeito. Existem motivos, são flexionados, ok? Existe algo que te faça mudar de ideia? Tá bom? Então a gente tem que tentar entender. Ah, mas isso é tão chato, é tão complicado. É tão chato, isso é tão complicado. Ai, gente, sinceramente, não é fácil, tá? Vou abrir aqui o coração, vou falar pra vocês, não é fácil, assim como a gente imagina, né? Mas também não é tão complicado. A melhor maneira da gente não errar mais nisso seria através da leitura, ler muito conteúdos que vocês gostem. É uma boa forma da gente treinar isso, né? Essa forma da gente falar, da gente compreender, fazer redações, escrever, tentar escrever, sabe, no WhatsApp de uma maneira mais corretinha, tentar, sabe, não ficar lá diminuindo tanta palavra que daqui a pouco a gente vai ter que comprar um dicionário para entender o que é aquelas abreviaturas todas. Exatamente, é tentar no seu dia a dia modificar hábitos ruins que vão acabar prejudicando o seu próprio aprendizado, tá bom? Aprendizado, ok? Bueno, entonces ahora voy a hablar en español bien rápido, ¿sí? Bueno, chiquitos, los verbos impersonales en portugués son muy importantes. Los verbos impersonales son el verbo tener con sentido de existir, el verbo haber con sentido de existir, el verbo fazer, que en español decimos hacer, ¿sí? Y en portugués, fazer. Con idea de tiempo pasado, ¿sí? Tiempo que ya se fue, tranquilo. Y también algunos fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Pero la definición de estos verbos impersonales es
Los verbos impersonales son aquellos verbos que no tienen sujeto. Por esta razón no pueden ser flexionados porque no tienen sujeto, ¿sí? Por eso sí deben ser conjugados en la tercera persona del singular. Tranquilos. Acá tenemos una otra regla muy importante que es la forma como hablamos, ¿sí? No podemos flexionar estos verbos, debemos siempre conjugarlos, ¿sí? En la tercera persona del singular. Por exemplo, havia muitos pacientes à espera. Não podemos falar em português. Haviam muitos pacientes à espera. ¿Sí? Muitas vezes queremos, ¿no? Hablar haviam, porque depois temos muitos pacientes. Pero não podemos falar haviam, porque haviam é a conjugação da terceira persona del plural. Y los verbos impersonales deben ser conjugados en la tercera persona del singular, de esta forma como está ahí. Tranquilo. Y el verbo existir en portugués no es un verbo impersonal. Por esta razón, él puede ser flexionado, tiene sujeto, puede ser conjugado en otros tiempos, personas y modos. ¿Sí? Bueno, dudas pongan en los comentarios. Vamos a seguir. Fenômenos da natureza, pessoal. Bom, além do verbo haver, fazer, ter, claro, cuidado, haver com sentido de existir, fazer com sentido de tempo decorrido e ter com sentido de existir também, tá? Que são verbos impessoais. Os fenômenos da natureza, esses fenômenos que a natureza manifesta também são verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Verbos que não têm sujeito, por essa razão não podem ser flexionados e também devem ser sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá então. Amanhecer, anoitecer, chover, nevar. Qual outra? Relampejar, trovejar. Já ia falar gargarejar. Tava indo tão no ritmo, né? Nossa, tem nada a ver gargarejar. Não sei de onde saiu isso. Ih, esquece. Gargarejar não é um fenômeno da natureza, tá? Enfim, vamos seguir. Enfim, tudo que é ligado ao fenômeno da natureza. Nevar, ventar, tá? Tudo isso aí. Também são considerados verbos impessoais. Mas existe um porém. No contexto literário, quando nós utilizamos esses fenômenos da natureza, eles quase sempre se apresentam em formas de metáforas. O que é uma metáfora, hein? Metáfora é uma linguagem muito utilizada no contexto literário, em outros contextos também, como na música, que no contexto literário seria o gênero canção, tá? Só para a gente aprender mais um pouquinho. Mas, enfim, na música, em outros meios também de propagandas, né? Publicidade em geral, mas principalmente no contexto literário, quando nós utilizamos os fenômenos da natureza, eles podem ser flexionados. O que significa isso? Os fenômenos da natureza podem sim, num contexto literário, como uma metáfora. E o que é a metáfora que você não respondeu à pergunta anterior? Então, a metáfora, gente, nada mais é que a utilização de uma palavra não no seu sentido real, e sim no seu sentido figurado. É como se eu pegasse, por exemplo, vou citar aqui, porque eu não tenho como não citar Dragon Ball, porque foi meu desenho da infância. Seu sorriso é tão resplandecente, que deixou meu coração alegre, me dê a mão para fugir dessa terrível escuridão. Meu coração se amarrou em você. Enfim, eu tive que pular porque a música é muito complexa, é muito grande, enfim. Meu coração se amarrou em você, seu sorriso é tão resplandecente. Resplandecente, se a gente fosse traduzir para uma palavra mais fácil para a gente entender, seria como que o sorriso dessa pessoa brilhasse, reluzisse. Isso são metáforas, nenhum sorriso brilha, né? Tecnicamente não, mas enfim, nós às vezes dizemos, né, principalmente na linguagem literária, é dito muito isso para tornar aquela leitura mais dramática, mais romântica, né, mais
intensa ali. Então, o contexto literário, ele traz muitas metáforas. E esses fenômenos da natureza, eles são sempre muito aplicados nessa linguagem figurada. Então, por exemplo, ao teu lado, todos os dias, alvoreço. Alvoreço? Alvoreço é um fenômeno da natureza, só que ele está conjugado na primeira pessoa. Eu alvoreço. Então, o verbo no infinitivo seria alvorecer. Alvorecer é o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo é aquele que não está conjugado. E quando a gente conjuga o verbo alvorecer, alvoreço. Eu alvoreço. Se eu alvoreço, eu já estou conjugando esse verbo na primeira pessoa, eu já estou flexionando ele. Se eu estou flexionando ele, você vai dizer assim para mim, mas ele não é um fenômeno da natureza, mas ele não é um verbo impessoal, então por que você está flexionando um verbo impessoal se um verbo impessoal não pode ser flexionado? Você está falando muito, hein? Enfim, realmente, um verbo impessoal nunca poderá ser flexionado. Mas nesse caso, essa palavra, que é um fenômeno da natureza, está sendo usada como metáfora, está sendo usada num contexto literário. Então, ele pode sim ser flexionado. Então, ó, cuidado, hein, porque isso também pode cair no Enem, pode cair no concurso público, pode cair, sei lá, na vida, em qualquer lugar. Né? Você está lendo um livro, você vai falar, o cara escreveu errado. Não, ele escreveu certo. Porque num contexto literário, pode. Só que pode, hein? Não vai fazer isso em outro lugar, não. Relampejamos palavras ofensivas e deixamos a sala. Relampejamos, vem da palavra relampejar. Relampejar é a mesma coisa que parece com relâmpagos, trovões, relâmpagos, trovão é outra coisa. Relâmpagos. Relâmpagos é um fenômeno da natureza, não é? Então, como é que eu utilizo ele ali? Num contexto metafórico, contexto literário. Relampejamos palavras ofensivas. Imagina como é que não foi essa discussão. A lá novela mexicana voando prato, voando mão na cara, foi uma situação muito louca. Enfim, relampejamos palavras ofensivas, aqui nós podemos flexionar, tá bom? Bom, essa parte aqui eu não vou colocar em espanhol, eu vou escrever, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, na verdade ele já tá longo pra caramba, mas enfim, vamos seguir. Bueno, chiquitos, condiciones del tiempo en español, ¿sí? Mira, cuando está lloviendo afuera, lá fora, queria falar. Cuando está lloviendo, sí, decimos que el tiempo está lluvioso. Cuando hay muchas nubes en el cielo, decimos que el tiempo está nublado. Cuando hay nieve, sí decimos que el tiempo está nevado. Cuando hay sol, sí, ay, qué día bueno, decimos que el día está soleado. Y cuando sí necesitamos utilizar un abrigo, sí, porque como hoy, por ejemplo, sí, en Río de Janeiro, sí, está muy frío. Dios mío, no me gusta nada este tipo de tiempo, ¿sí? No me gusta el frío ni un poquito, ni un poquito. Cuando ocurre, sí, hay muchos vientos, decimos que el tiempo está ventoso. Bueno, otras palabras sí que también van a representar las condiciones del tiempo en español son estas. Por ejemplo, tempestad, sí, cuando está lloviendo mucho, una tempestad. Nube, luz del sol o rayo de sol. Brumoso, sí, cielo, relámpago, arco iris, tranquilos. Bueno, chiquitos, otras cosas interesantes sobre condiciones del tiempo son las cosas que utilizamos, ¿sí? Cuando hay estas condiciones del tiempo. Si, por ejemplo, cuando está lloviendo necesitamos de un paraguas o de un impermeable. Pero en Río de Janeiro es muy raro si mirarnos un impermeable en las calles, ¿sí? Cuando yo era niña yo tenía muchos impermeables, pero hoy día casi no tengo ninguno, la verdad no tengo ninguno, no tengo ningún impermeable. Pero tengo paraguas, eso yo tengo. Tengo muchos paraguas, no me gusta ni un poquito, ¿sí? Pero tengo muchos paraguas. Y yo me recuerdo que cuando yo era niña yo tenía un paraguas muy especial, que era un paraguas de mariquita, sí, un paraguas rojo con... había ojos, sí, él era rojo, sí, y tenía ojos. Era un paraguas de mariquita. Yo tenía una amiga mía que tenía un paraguas de rana, sí, un otro animal.
Pero hoy día yo no tengo más, pero sí tengo mucho cariño por este paraguas porque fue un paraguas de mi infancia, sí, cuando yo era niña. Entonces es un paraguas muy especial. Si tú, sí, encontrás este paraguas, porque yo no encuentro más en Brasil, si te encuentras en algún lugar, sí, por favor, me compra, sí, compra este paraguas para mí y después, si luego te pago, tranquilo. Bueno, chiquitos, otra cosa que puedo decir. Cuando el tiempo está ventoso, sí, podemos utilizar abrigo o chaqueta. Podemos utilizar también pantalones. Cuando está, sí, nevando o no nevando, es perfecto, ¿no? Cuando el tiempo está nevado, podemos utilizar ropa de frío también, ¿no? Que es un gorro, sí, un gorro. Podemos utilizar guantes en las manos, ¿sí? Ropas de frío. Yo me olvidé ahora, ¿cómo se llama esta cosita que ponemos en el cuello cuando hace frío? Pones abajo, sí, para mí, por favor. Me olvidé totalmente en español cómo se llama. En português llamamos de cachecol. Até estava esquecendo em português. Cachecol, tá? É aquele negocinho que a gente coloca no pescoço. Então, y cuando está soleado, por ejemplo, vamos a la playa, podemos utilizar trajes de baño, ¿sí? Bueno, chiquitos, é isso. Agora vamos para as explicações, né? Como nós afirmamos, como nós expressamos essas condições de tempo em português. Quando está chovendo lá fora, dizemos, né, que o tempo está chuvoso. Quando tem nuvens no céu, dizemos que o tempo está nublado. Eu ia falar outra coisa. Nublado. Quando tem neve lá fora, algo que não é muito comum, né? Principalmente no Rio de Janeiro, e tenha certeza disso, se um dia nevar no Rio de Janeiro é o fim do mundo, porque aqui nunca neva, né? Assim, a neve é um sonho de muitos brasileiros, inclusive é o meu sonho, ver a neve, estar na neve, né? Fazer anjo de neve, fazer guerra de neve, esse é o meu sonho, tá, gente? Porque é aquele sonho de quem sempre viu no Natal, Esqueceram de Mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquele filme que nunca termina. Enfim, a gente sempre, quem assim era como eu, né, e assistia esse filme sempre no Natal, Esqueceram de Mim. Você sempre via aquele menininho fazendo aquele bonequinho de neve com a família, né? Você achava aquilo lindo. Pois é, Hollywood disse que a neve é maravilhosa. Então, nós falamos como, né? Toda criança queria ver a neve. Eu cresci, continuei com esse meu sonho, ainda não vi a neve, porque eu tenho um problema. Eu detesto frio, mas eu queria conhecer a neve. Então aí eu acho que tem uma falta de comunicação grande entre a minha vontade de ver a neve e a minha total desvantagem de detestar o frio. Mas enfim, não vamos falar sobre isso, que não está em questão esse negócio da minha relação ruim com o frio. Mas enfim, vamos lá. Se você também tem uma relação ruim com o frio, coloca aqui embaixo, né? Porque ninguém merece, né? Não gostar do frio, mas gostar da neve. É meio complicado. É tipo gostar de sorvete e não gostar de calda no sorvete. Mas tem gosto para tudo. Gosto não se discute, né? A gente não pode ficar discutindo essas coisas. Enfim, quando está nevando, né? Caindo neve, a gente diz que está nevando lá fora. Em português existe essa palavra nevado, uma coisa que eu assim, descobri depois de um tempo, porque ninguém fala isso em português. A gente sempre vai falar, né? Porque tá nevando lá fora, tá bom? Tá nevando, ok? E quando tem sol, né? A gente pode ir à praia, montanha, acampar, não sei, né? Eu já não iria acampar, nem me chame, porque eu morro de medo de aranha. Se eu visse uma aranha, eu saía correndo, então isso não ia dar certo pra mim, ok? Nem adianta, nem me chame, nem me convide. Enfim, quando tá sol lá fora, a gente pode se divertir ao ar livre. A gente diz que é um dia ensolarado. E quando está muito frio, a gente precisa de um casaco, de uma jaqueta, tá? Nós falamos que está ventando lá fora, ok? Tempestade, nuvem, né? Luz do sol, raio de sol, brumoso. Essa palavra é interessante porque em português nós antigamente utilizávamos a palavra bruma. Só que atualmente essa palavra foi, né, meio que caindo em desuso. Não estou dizendo que ela não é utilizada, mas muitos de nós não falamos mais essa palavra. Essa palavra bruma é muito utilizada na linguagem literária. E o que acontece com isso? Hoje nós temos o costume de falar que
a neblina, né? Tem neblina, está neblinoso, tem neblina, né? Céu, relâmpago e arco-íris, ok? E para você que está se perguntando que raio essa menina falou, que ela tinha um guarda-chuva de mariquita, que raio é mariquita? Que raio é um guarda-chuva de rana, né? Um paraguas de rana? Bom, gente, um guarda-chuva de mariquita nada mais é que um guarda-chuva de joaninha. Eu tive um guarda-chuva de joaninha lá há muito tempo atrás, lá no início dos anos 2000, eu tive esse guarda-chuva que foi muito especial para mim. Se você encontrar esse guarda-chuva, tá? Por favor, compra para mim, me manda. Eu queria tanto ter um guarda-chuva, não tem vergonha não. Tem nenhum tipo de vergonha, eu sou velha, mas eu ainda tenho esses meus sonhos, tipo uma galocha vermelha. Se você também achar, me compra, porque eu sempre quis ter uma galocha vermelha e depois eu te pago, tranquilo? Mas são sonhos infantis, ainda não deixei muito de ser criança. Fiquei velha, amadureci, mas tem coisas que ainda sou criança, em muitas coisas. Se eu for à Disney, se segura, porque eu vou querer andar em tudo, vou querer comer todos os doces daquele lugar. Não vai ter certo não. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, gente. Dúvidas, coloquem nos comentários. Estaciones del año. Sí, las estaciones del año. Bueno, voy a hablar primero en español, tranquilo. Estaciones del año. Primavera, verano, otoño, otoño, sí, es así que pronunciamos. Otoño. Invierno, ¿sí? Unas expresiones de tiempo como por ejemplo mañana, mañana, por la mañana. Mañana también puede indicar otro día, ¿no? Mañana o mañana voy. Tarde, ¿sí? Tardecita y noche, ¿sí? Bueno, em português nós chamamos de estação do ano, que seria primavera, verão, outono e inverno. E alguns marcadores aí, né, algumas marcas de tempo seria manhã, tarde, tardinha, né, tardinha e noite. A gente sempre fala assim, à tardinha. À tardinha eu vou lá, à tardinha. Aí é muito engraçado quando a gente fala essa palavra à tardinha, que a gente às vezes escreve à tardinha, junto. Achando que é assim, olha outra coisa interessante, não é, tá, gente? É tardinha, aí nós temos o costume de falar à tardinha, tá? Então a gente coloca um A ali, mas esse A não é junto com a palavra tardinha. Tardinha é a mesma coisa que anoitecer, mas é muito difícil a gente falar assim, quando anoitecer eu vou aí. À tardinha eu vou aí, tá? Então só pra gente entender. E outra coisa interessante é que quando a gente fala assim, manhã, tá? Em português a gente consegue identificar, né? Pela manhã. É porque assim, em português a gente diz manhã para a parte da manhã desse dia, né? Manhã. Pela manhã eu faço yoga. Enfim. Amanhã. E esse amanhã é tudo junto, tá? Em espanhol, isso já é um pouquinho diferente. Mañana, tá? Mañana é uma expressão que eu posso dizer que é por la mañana ou mañana voy al cine com mis amigos, tá? Não vou porque estamos em pandemia, mas se não estivéssemos, provavelmente eu ia no cinema, porque eu adoro cinema, enfim, né? Não tem como ir, mas é o momento que a gente está vivendo, né? Fazer o quê? A gente fica aqui com a Netflix mesmo, que tá muito bom. Enfim, pessoal, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi maravilhoso. Deixem seus comentários. Deixa aqui para mim, aqui embaixo, uma coisa muito interessante. Qual é a sua estação do ano preferida? Qual é a tua estação del año preferida? ¿Sí? Ponga en los comentarios si tu estación del año preferida, que te más gusta. La mía es, voy a decirte, ¿sí? Voy a decir a todos. A minha estação do ano preferida é o verão. Quero o verão para virar um boneco de neve feliz. É Frozen, gente. Eu gosto da Disney, né? Fazer o quê? Eu gosto da Disney. Adoro a trilha sonora da Disney. É maravilhosa. Mas enfim, gente. Frozen, né? Eu quero virar um boneco de neve feliz, não uma poça d'água. Enfim, o verão é
A minha época maravilhosa, cheia de braços quentinhos, coisas fofinhas. Eu amo o verão porque eu sou carioca. 2, eu amo praia. 3, eu amo o sol. Então eu amo o verão. E também amo a primavera porque é a estação em que tudo floresce, tudo fica mais bonito, tudo fica lindo visualmente, mais cheiroso. Tem uma energia super positiva na primavera. Então eu também amo a primavera. Outono e inverno, sinceramente, não tem como gostar não. Olha só, a pessoa toda despreparada para o inverno. A gente está no inverno agora aqui no Brasil, né? E tipo assim, parece que dentro da minha casa tá mais frio do que do lado de fora. Então eu acho isso um absurdo, deveria ser indenizada, porque isso tá horrível, tá? Eu não gosto do inverno, não vem dizer, tem gente que ainda fala assim, no inverno a gente se veste melhor. Ai, eu me segurando para não dizer umas verdades. No inverno a gente se veste melhor aonde? A gente fica todo encapuzado, a gente parece um pinguim, a gente anda na rua assim, ó. Você já viu um carioca andando no frio? Parece que ele tá andando que nem um pinguim. Ele tá com tanta roupa, criatura. Acho que tá com 10 blusas, 3 casacos e 2 calças. Eu já saí na rua com 2 calças uma vez. De tanto frio que tava fazendo. Já com 3 blusas também. Já aconteceu. Então, assim, nós não sabemos sentir frio no Rio de Janeiro. A gente, ó, não tem nada desse negócio de se vestir bem. Ninguém se veste bem no inverno, tá? Tudo mentira isso. Aí é história para boi dormir. Tudo mentira isso daí. Então, olha só, você que gosta do inverno, parabéns para você. Você é uma pessoa assim maravilhosa. Você gosta do inverno, parabéns para você. Mas eu prefiro o verão. Aí todo mundo fala, mas é que o verão do Rio de Janeiro é horrível. Você não acha que eu não sei? Eu moro num lugar no Rio de Janeiro que é o mais quente de todo o Rio de Janeiro, comprovado cientificamente. Então eu moro no bairro do Rio de Janeiro que é o mais quente de todos e não tem praia no meu bairro, que se tivesse a água secava de tão quente que aqui é. Então não vem com essa, tá? Prefiro o verão. Ainda prefiro o verão. É só uma brincadeira, gente. Enfim, fiquem bem, usem máscara. Se forem sair, só saiam se necessário. Façam coisas boas, aprendam coisas diferentes. E é isso. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Muito obrigada por ficar aqui me ouvindo até o final falando um monte de besteira. Fala aqui também, coloca aqui. Não fala besteira, não. Fala coisas inteligentes aqui nos comentários. Beijos, hasta luego, tchau!